Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre a questão das cores, a gente seguindo aí na linha ainda da ótica, que é uma parte da física, né, que a gente está estudando. Então, hoje a gente começando aqui falando, relembrando um pouquinho sobre Isaac Newton, porque ele teve uma vida bastante produtiva. Então aqui, ó, um dos trabalhos dele tem um livro que ele escreveu chamado Óptica, e ali ele trabalha sobre a questão da natureza da luz, se a luz que ela é feita, né? Se ela é corpuscular ou se ela é uma onda. Então tem várias coisas legais ali sobre esse tema, né? E aí ele trabalhando ali com um prisma, né? Ele vê que deixa a luz refletindo, dividindo a luz. Muitos de vocês lembram aqui da capa do disco do Pink Floyd, que é a mesma ideia, né? Que aí vem a luz e ela se divide aqui dentro do prisma. Tá bom. Então, quando a gente pensa assim no Isaac Newton, né? Por que foi produtivo, né? Porque nesse momento que ele estava ali na vida dele, ele formulou a lei da gravitação universal, a questão da ótica, é, cálculo também, né? Então ele fez grandes descobertas. Isso porque na Inglaterra, naquele momento, estava passando pela peste bubônica, né? Peste negra. Então aqui, ó, por isso que eu estou falando que são cenas fortes. Porque olha o jeito que era, né? A doença que ele estava fugindo. Então a universidade foi fechada e aí ele teve que cumprir a quarentena lá numa fazenda da família dele. Então, nessa quarentena, o que você produziu de grandioso? Então, Newton produziu bastante coisa, né? Então, é um pouquinho de inveja que a gente tem com relação a ele. Voltando aqui na questão das cores, né? A gente deve se perguntar assim, por que os objetos eles apresentam cores diferentes, né? Então, hoje é algo que a gente vai ver, né? De onde que vem as cores dos objetos. Então, olha só. Aqui a gente vê a luz, então a luz branca, na verdade, ela é feita do quê? O que o prisma está fazendo? Isso aqui a gente chama de refração, porque ele está alterando ela, dividindo ela, né? E ao atravessar, né, ela decompõe em várias cores. E aí, aqui a minha maçã vermelha, o que está acontecendo? Minha maçã ela está absorvendo todas as outras cores. E aí ela só consegue refletir a luz vermelha. Então, quando eu estou aqui com o meu olho aqui, eu só estou observando o quê? A luz vermelha. Então, por isso que eu digo que a maçã é vermelha. Meu talo verde aqui é a mesma coisa. Está absorvendo todas as cores. E qual que é a luz que ele está refletindo? A luz verde. Então, quando eu olho para o talo ali da maçã, eu observo ela verde. Então, ó, ao atravessar um prisma, a luz branca se decompõe em diferentes cores, nos permitindo entender como as cores interagem com o objeto individualmente. Então, aqui a gente está vendo, né, que na verdade o que influencia a cor dos objetos é a luz que está batendo nele. Então, isso que é uma coisa que foge um pouco do senso, né? A gente pensa que o objeto ele tem uma cor, mas na verdade, né, ele está absorvendo todas as outras e refletindo uma única cor. Então, por isso que a gente vê um objeto de determinada cor. Olha aqui esse exemplo. Ó, aqui uma luz branca, o que a gente acabou de ver aqui pelo prisma, né, que na verdade a luz branca ela é formada por todas as cores. Então, todas as cores vêm, bate numa superfície vermelha e aí ela reflete a luz vermelha. Então, por isso que eu enxergo o vermelho. Uma luz branca bate numa superfície verde e aí eu vou enxergar verde. Uma luz branca bate numa superfície azul e aí eu vou enxergar ela como azul, a superfície azul. Uma luz branca bate num objeto branco e aí eu vou enxergar esse objeto, essa superfície, né, como branco. A luz branca bate num objeto preto e aí ele não reflete nada. Nesse momento eu estou observando um objeto preto. Então, por exemplo, isso que é interessante, né? Vamos imaginar a seguinte situação: você está andando na rua, no centro, meio-dia. O que vai ser mais agradável termicamente, né? De repente tem gente que gosta da cor preta e tudo mais, ou da cor branca, né? Mas termicamente o que vai ser mais agradável? Você está com a camisa branca ou com uma camisa preta? Termicamente vai ser mais agradável você estar com a camisa branca, porque a luz, né, que está vindo do sol, ela vai bater na sua camisa e vai refletir, enquanto a preta vai estar absorvendo todas as luzes.
Então, uma pergunta bem simples assim, por que que todos os aviões, não importa a empresa aérea, são brancos? Quando você está pintando, você vê por fora deles, né, eles são brancos. Só tem um logo da empresa, né? Por exemplo, a Azul, você só vai ver o logo da Azul, o logo da TAM, mas o objeto, mas predominantemente a cor do avião é branco. Por quê? Porque quando ele está recebendo a luz, eles querem que reflita o maior número possível de luz ali dele, para justamente a temperatura dentro do avião não ficar alta e ter que fazer com que o ar-condicionado do avião trabalhe mais. Então isso é uma coisa boa quando você pensa, por exemplo, na sua casa, né? Se você pintar ela de fora, ou os telhados de branco, alguma coisa assim, você vai estar refletindo toda a luz para fora. Ao contrário, quando você faz ela pinta de preto, né? Porque aí você está querendo que ele absorva toda a luz, e quando você absorve toda essa luz, você está absorvendo também calor. Então, fazendo com que as coisas fiquem quentes. Olha aqui, olha essa experiência. Aqui são M&M's, tá? Que foram colocados num papel, e aí aqui nesse primeiro momento é uma luz branca. Então, o que que você consegue observar? Olha, tem verde, azul e vermelho. Mas a partir do momento que você coloca uma luz vermelha, olha o jeito que fica. Então, olha só, vamos pegar esses dois M&M's aqui que a gente sabe que são vermelhos, né? Então, os M&M's com a iluminação vermelha, os M&M's azuis e verdes aparentam ser pretos, ó. Então, ó, azul e verde, eu olho aqui, são pretos, tá vendo? E aqui, eu não consigo ver direito aqui, eu acho que vocês também não vão conseguir ver, mas os vermelhos continuam com um tom vermelho um pouquinho diferente, mas continuam vermelhos. Mas o interessante é o que? É os outros que mudaram de cor. Agora, como eu estou lançando uma luz vermelha, eles ficaram todos pretos, né? E quando é uma luz branca, eles têm essa cor. Então, se eu jogar uma determinada luz, né, de repente jogasse luz verde, né, o que ia acontecer? Agora os vermelhos vão ficar pretos junto com os azuis e o verde vai ficar verde, né? Então, dependendo da luz que eu estou jogando ali, eu vou alterar, né, a cor que eu estou observando. Olha só esse experimento aqui que também foi feito, que é um monitor de LCD de computador, aqui com luz branca, né? Então você observa o que? Vermelho e azul. E aqui ó, na letra B, o que você tem? Através de um óculos de lente vermelha. Você observa ainda o coração, mas aí você já agora não mais observa a, a estrela azul. E aqui quando você está com óculos azuis, você vê a estrela, mas já não vê o coraçãozinho, né? Então, de novo, a questão do que a luz que você tá vendo, né? Como que ela influencia as cores dos objetos. Então, existem três cores primárias, né? Que são vermelho, verde e azul. E aí as outras cores que existem, né, elas são misturas delas, né? Então, algumas semanas atrás eu até vi um vídeo de uma professora primária, ela misturando as cores, né? E aí ela esperava que saísse uma cor, saiu outra, acho que saiu marrom. E aí ela ficou surpresa, né? O vídeo viralizou porque foi engraçado. Aí o que acontece? A gente está falando aqui de luz, né, vindo de uma fonte de luz, né? Então um canhão de luz, né, uma lâmpada, alguma coisa nesse sentido. Naquele caso específico dela, aí faltou um pouco de aula de artes ou de química, né? Porque você está fazendo uma reação química, então os pigmentos podem sair de cores diferentes. Mas quando a gente está usando um canhão de luz ou uma lâmpada, né, alguma coisa, isso aqui que é o que vai ser obedecido. Então, e aí vamos formando as outras cores, né? Vermelho com verde dá amarelo, azul com vermelho dá essa magenta, né? Azul, verde, ciano. Se eu misturar vermelho, verde e azul, vou ter a luz branca, né? Então, na verdade, todas as outras cores elas saem delas, né? Mas aí são misturas delas. E aí essas cores aqui, vermelho, verde e azul, elas são consideradas as cores primárias. Aqui eu tenho um exemplo, né, por causa do exercício que eu coloquei na listinha de vocês. Ó, considere a ilustração da bandeira do estado do Amazonas. A cor de um objeto iluminado é determinada pela radiação luminosa que ele reflete. Assim,
O corpo verde reflete apenas luz verde. O corpo branco reflete luz de qualquer cor que nele incide, enquanto o corpo negro não reflete luz alguma. Caso a bandeira do Amazonas venha a ser iluminada apenas por luz monocromática vermelha, as cores que eles mostrará será somente... Aí a gente tem as opções. Então, olha só, o exercício ele deu uma dica muito boa. Ó, a dica mais importante aqui, ó. Corpo branco reflete luz de qualquer cor que nele incide. Então, veja bem, se ele está jogando luz vermelha aqui, então essa parte branca e essa parte branca serão vermelhas. E eles, já que ele aqui já é vermelho, continuará sendo vermelho. Então, a primeira coisa é o quê? Então, eu tenho que procurar alternativas que apareça a cor vermelha. Então, todas elas aqui aparecem vermelho. Beleza. Qual que é agora o que eu estou precisando? Tem a questão de azul. Mas olha só, se eu jogar uma luz azul ali, né, uma luz vermelha, né, sobre um objeto azul, então ele vai absorver todas elas, né, vai absorver essa luz e ele não vai refletir ela. Agora, um corpo que absorve todas as luzes, então ele vai ser o quê? Preto. Então essa parte aqui da bandeira vai ser o quê? Preta. Olha só, vamos lá, ó. Então só para recapitular aqui, a faixa vermelha continua refletindo a radiação vermelha, mantendo-se na cor vermelha. Então aqui vai continuar sendo vermelho. As duas faixas brancas e o preenchimento brancos das estrelinhas passam a refletir apenas a radiação vermelha, passando então a apresentar a cor vermelha. Então as estrelinhas, branco aqui e o branco aqui, como está incidindo a luz vermelha nele, a dica do exercício, né, o que ele falou lá para nós, então eu tenho aqui o quê? Que essas partes brancas vão refletir vermelho. Então isso é muito bom. Então se eu estivesse jogando, por exemplo, uma luz verde, então esse branco ia refletir verde. Se eu estivesse jogando uma luz azul, esse branco iria refletir azul. Se eu estivesse jogando a luz violeta, o branco ia ficar da cor violeta. Então o branco ele sempre vai estar refletindo a cor da luz que estiver jogando nele. Foi isso que ele falou até no exercício para nós. Então essa dica é fundamental. Então qualquer exercício falou que tem uma cor branca, então o branco vai sempre refletir a cor que está sendo jogada sobre ele. Por último, a faixa azul passa a não refletir radiação alguma, apresentando então a cor preta. Como ele é azul, então o branco reflete a cor que está sendo jogado, o vermelho reflete a própria cor, mas o azul acaba absorvendo. Então quando eu olhar, eu vou observar preto. Então aí só sobrou a alternativa E, vermelho e preta, tá bom? Agora aqui a gente vai pular um pouquinho aqui para a questão da refração. Na videoaula passada eu falei que eu fiz uma breve introdução, agora a gente vai dar uma aprofundada aqui. Então a refração é a passagem de luz de um meio para o outro. Então aqui eu tenho um meio 1, pode ser o ar aqui, e o meio 2, que pode ser a água. Então eu tenho um raio de luz, esse raio de luz está vindo, e aí ele bate. Nesse momento que troca de meio, então o que acontece? Ele muda a velocidade dele e muda o ângulo que ele está passando. Então, ó, aqui ele tinha um ângulo θ1 e agora tem um ângulo θ2. E aí aqui, ó, eu chamo de raio incidente da onde que ele está vindo, e agora aqui eu chamo ele de raio refratado, né, que agora que ele passou por aqui. Esse N aqui quer dizer normal. Então quando eu jogo, né, a luz daqui direto para cá, né, aí ele não... o objeto ele vai direto, né, ele não se refrata, tá? Ele não muda o ângulo dele aqui. Beleza, vamos seguir. Um exemplo aqui clássico, né, de uma caneta, de caneta, lápis, qualquer coisa que você coloque. Então, ó, o meio que ele está aqui fora é o ar e aqui dentro ele está dentro da água. O que acontece? Como ele muda de velocidade, muda o ângulo. Então eu tenho essa impressão que ele está quebrado aqui, mas na verdade não está quebrado. Simplesmente porque mudou a velocidade da luz e ao mudar a velocidade, ele acaba também alterando o ângulo dele, tá bom? Então, olha só que interessante. Aí eu crio uma altura aparente dos astros. Então, olha lá, um raio de luz proveniente do astro sofre sucessivas refrações das camadas de ar e sua imagem se apresenta numa posição mais elevada. Então, quando eu estou olhando para uma estrela,
eu estou olhando para ela aqui, uma posição aparente dela, sendo que na realidade ela está aqui. Por quê? Aqui ela está no vácuo. A partir do momento que ela atravessa a nossa atmosfera, aí ela vai sofrendo desvios. Então, e esses desvios eu vou acabar observando ela aqui. Então, eu vejo uma posição aparente. Então, por isso que é muito importante na hora que eu uso o telescópio Hubble, por exemplo. Por que a NASA, né, todo mundo lá, coloca os telescópios para fora da nossa atmosfera? Justamente para não sofrer desvios. Esses desvios, né, nos levam até a crer, por exemplo, que as estrelas estão piscando. E, na verdade, elas não estão piscando, né? Simplesmente são efeitos dos gases da nossa atmosfera que dá a impressão que elas estão piscando. E, na verdade, elas não estão piscando. Tá bom? Então ela tem uma posição aparente. Mesmo caso aqui, eu não quis colocar mais um índio, né? Não sei, né? Ele está ali caçando, um caçador, né? Que ele esteja caçando num rio e ele quer caçar um peixe, né? Ele está vendo uma posição. O que ele está vendo, né? Existe a posição real e a posição aparente. Aparente é o que ele está vendo, né? Então ele tem que dar um jeito ali de descobrir onde que ele deve jogar a lança dele para ele pegar e matar o peixe ali, levar comida para casa dele, né? Aqui a gente tem um outro momento aqui também, que é do arco-íris, né? Que ele sofre tanto a refração como uma reflexão da luz, né? Então, ó, ele está passando de um meio, né? Um meio do ar para o meio da água, né? Um arco-íris ele sempre tem que ter uma questão de chuva, né? Água, né? Alguma coisa. Então são dois meios. Então nesse momento ele sofre a refração. E aí depois ele sofre também uma reflexão, né? Porque ele vai refletindo, né, dentro dessas gotículas de água, né? Essas gotas de chuva. Então, ó, o raio de luz solar, ao penetrar numa gota, é refratado, ocorrendo a dispersão da luz e posterior reflexão. Então, por isso que acontecem os efeitos do prisma da mesma maneira. Aqui a gente vai falar agora sobre a questão da reflexão, com mais detalhes agora. Então, como a gente viu ali no passado, o que aconteceria então, por exemplo, está aqui dentro do meio, né? E aí de repente ele não atravessa para o outro meio, ele continua dentro do outro meio. Então aqui ele refletiu totalmente dentro do meio, ele nem chega a passar para lá. Como vocês podem observar, né, ele acaba tendo até o mesmo ângulo aqui. Então, ó, o fenômeno da reflexão total que ocorreria se aproximássemos o raio incidente mais ainda da superfície separadora. A resposta é que não ocorreria mais a refração e todo o raio incidente seria refletido na superfície separadora. Então, vou voltar aqui só um minutinho aqui para vocês relembrarem isso. Ó. Então eu tenho um raio incidente e um raio refratado. Incidente é de onde que ele está vindo, o refratado é a partir do momento que ele muda a sua velocidade e seu ângulo. Quando eu vejo aqui, ó, então ele está saindo daqui, então ele é o raio incidente, mas aí ele não consegue atravessar, então não existe o raio refratado, né? Ele apenas, né? Ele não é um raio refratado, mas é um raio refletido, porque ele não consegue sair da superfície. Tá? Então esse fenômeno a gente dá o nome de reflexão total. Então ele vai explicar, por exemplo, o efeito da miragem. Então, né, em dias quentes, né, eu acho que todo mundo já observou isso no cimento do asfalto, né? Consegue observar algumas coisas assim, parece que está fervendo, né? Então o que está acontecendo? Por mais que a gente sabe de correntes de convecção, o que a gente sabe? Que na superfície do asfalto ali, ou de qualquer outro lugar assim, o ar está muito quente, mais quente do que aqui em cima. Então o que acontece? Quando a luz solar chega, ela começa a sofrer refrações ali e depois ela sofre uma reflexão. E aí é a hora que eu tenho essa impressão ou de ver uma água ou de ver ele ali como se ele estivesse fervendo. Então olha aqui, ó, de novo, né? Então ó, vem a luz solar, então o ar quente que está aqui sobre o asfalto e o ar frio. Como tem essa mudança, você tem surge uma imagem aqui que você pode imaginar que é água, né? Ou até mesmo um reflexo, né? Mas não é uma imagem aparente, né? Não é uma imagem real. E aí isso se explica por causa da reflexão total que está ocorrendo ali. A fibra ótica também precisa, né, que ocorra uma reflexão total. Então dentro da fibra, né, a luz vem
e olha lá, ela bate e ela é totalmente refletida, né? Então ela vai batendo, é refletida, bate, é refletida, e assim ela segue o caminho dela, né? Então, ela precisa o que seja, que ocorra sempre a reflexão total, que aí ela consegue fazer com que uma trajetória curva, né? Então assim você consegue fazer com que os cabos de fibra óptica eles possam é, andar aí, né, por quilômetros e quilômetros e quase não houver nenhum tipo de perda. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de pedir para vocês para que façam o formulário, tá bom? Agradeço pelo tempo de vocês e espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.